Tá pensando em entrar para esse mundão das Kombi Home e do motorhome e não tem ideia de quanto custa um negócio desse? Tipo, dá para eu fazer um negócio desse em casa? É muito caro? Vou ter que vender aí meia dúzia dos meus parentes para poder construir? Então hoje eu vou te falar quanto custa para construir uma Kombi Home com os valores atualizados. Então, bora ver! Fala galerinha, tudo bem? Primeiro seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Fabu. Essa daqui é a Filomena, foi a primeira Kombi Home que eu fiz e depois que eu fiz a Filomena eu construí mais algumas aí. Se você tá chegando aqui por conta desse vídeo, é a primeira vez que você chega aqui no canal, seja muito bem-vindo e aproveite. Tem muito conteúdo sobre construção de Kombi Homes aqui, com vários exemplos, com quanto você gasta, com orçamento, enfim, um montão de vídeos super importantes se você tá pensando em entrar nisso. E ó, não bobeia, já aproveita, se inscreve aí, clica no botão aqui embaixo que você vai ficar sabendo de um montão de vídeo bacana que vai aparecer. Bom, mas e aí? Quanto custa construir uma Kombi Home? Bom, primeiro se prepare, porque esse daqui vai ser um vídeo daqueles que vai durar certamente mais do que 10 minutos, então vai ser um vídeo relativamente longo. Se você já vem aqui há algum tempo, sabe que eu já tenho um vídeo aqui no canal com esse mesmo título, com um nome muito parecido com esse. Só que para fazer aquele vídeo, eu usei os dados da Filomena, que são dados de 2018, e de 2018 muita coisa mudou. Outra coisa que é uma característica daquele vídeo é que ele mostra os dados da Filomena. E a Filomena foi uma construção muito enxuta, com o preço tudo tabeladinho, tudo certinho, e com N artifícios que eu fiz para isso ficar mais barato. A ideia aqui hoje é um pouquinho diferente, é usar o preço de fato de mercado das coisas, quantas coisas estão custando aí pra gente poder comprar até elas e construir uma Kombi Home. Para isso eu tenho aqui uma planilha de 2 páginas, né, imprimi dos dois lados, é minha cola, e eu separei isso daqui em algumas etapas, na verdade em 7 etapas diferentes, e que eu vou explicar um pouquinho delas enquanto... Ô, caramba, velho, tem um mosquito aqui. E eu vou falar de cada uma delas aqui, de quanto que cada uma delas, inclusive, corresponde aí no orçamento total. Estão prontos? Então, bora lá! Quanto custa uma Kombi Home? Vale lembrar o seguinte, galera, esses valores que eu tô colocando aqui são os valores dos materiais, tá? Não tá incluído nenhum tipo de mão de obra aqui, tá? Depois no finalzinho a gente pode conversar de quanto custaria aí, hipoteticamente, que você gastaria numa mão de obra para instalar tudo isso, beleza? Mas então vamos lá. Primeira coisa, cheguei com a Kombi, preciso dar aquele talento aqui no salão para começar o projeto, tá? Claro que tem Kombi que vai ter que fazer mecânica, enfim, vamos descartar tudo isso, tá? Tô considerando que a Kombi tá filezinha e a gente vai começar a trabalhar nela. Então vamos dar aquele talento aqui no salão. Eu coloquei aqui uma pequena etapa de R$200, que é uma grana separada para você dar uma pintada aqui no salão, para você resolver alguma coisa que tenha ficado, para dar aquela lavada, passa uma tinta anticorrosiva, pinta, dá uma mãozinha de tinta aí com o compressor para ficar bonitinha no revólver. R$200 de tinta é o que você vai gastar numa tinta legal aí para fazer o interior. Próxima coisa, isolamento térmico, hora de começar de fato a fazer a casinha aí. Então você vai gastar uns R$450 de 3TC, mais uns R$10 numa fita adesiva, que é mais que o suficiente para segurar esse 3TC no lugar, e mais uns R$16 num silicone. Então só nessa etapa aí, que é do isolamento térmico, você já gastou R$476, mais aqueles duzentão que eu coloquei agora há pouco aí, que foi para dar um talento aqui interno no carro, né? Terceira parte, hora de fazer a forração do carro. O que eu falo? Quer colocar, por exemplo, aqui no caso da Filomena, esse forrinho de pinos, ou enfim, qualquer outro tipo de forração que você for querer, e também fazer aqui as laterais bonitinhas, aqui com corvinho, tudo bonitinho. Um forrinho de feixe de pinos, R$200. Uma lata de stem um pouquinho maior, R$100. Lixas, você vai precisar de umas 10, então vai os R$10. Uns R$10 de parafuso, que você consegue resolver aqui, e uma chapa de Ocatex, que é aquela madeirinha fininha, que você vai usar para colocar aqui nas forrações. Eu ainda não coloquei preço de corvinho, tá? Só tem esse preço aí, só pra gente poder fechar o carro, fechar as laterais ali e poder trabalhar. Depois a gente chega em acabamento e a gente vê quanto custa essa parte. Então só aí na forração, R$365. Agora é uma parte um pouquinho mais cara, a hora que a gente chega de fato na movelaria do negócio. Essa aqui é um pouco mais longa também, né? Então eu vou falar um pouco mais devagar pra gente poder entender o que é o que aqui, ó. Pelo menos 2 placas de compensado naval vão, e o compensado hoje tá R$244 aqui na minha cidade. Então só nessas 2 chapas, R$488. Uma placa de compensado naval de 10, que vai estar uns R$200. Eu coloquei uma placa de MDF, que tem muita gente que curte fazer, né, as tampas, né, os tampos com uma cor diferente, com uma coisa um pouquinho diferente, que dá para ser feito de MDF, não tem problema nenhum, fica legal. Se você conseguir usar um MDF Ultra, é melhor ainda, tá?
mas uma chapa de MDF uns 450 reais. A fita de borda para você poder fitar aí, né, toda essa parte de MDF, uns 50 conto. A ferragem do Rock and Roll Bad, aqui eu coloquei uma ferragem boa, coloquei a ferragem do Fábio da Vestcombi, uns R$1.000 uma ferragem dele. Um perfil L para acabamento, as dobradiças, as corrediças, o pinos colado que usa aqui na frente, ó. Cola PU, a cuba da pia, o sifão da pia, a válvula da pia, cantoneira, um montão de parafuso, o piso laminado que vai aqui embaixo, a cola pro piso laminado que vai aqui embaixo, um fogãozinho duas bocas, e aqui nesse desenho eu coloquei um Venax de duas bocas, tá? Que é o que a maioria da galera acaba usando, um frigobar de 80 litros que eu coloquei aqui. Se você conseguir achar usado, uns 800 mangos, e você ainda vai precisar de um motorzinho 12 volts para isso funcionar, mais a instalação do motor, uma espuma para você poder fazer seu colchão ali atrás, o corvinho para você poder fazer a capa do colchão, ou se você for fazer em tecido, o tecido, o tapeceiro para poder fechar esse colchão para você e fazer esse serviço, os pistão dos móveis, um botijão de gás P5, um registro, os corvinhos para as laterais, mais a cortina. Essa parte é relativamente cara. Só esse pedacinho da movelaria que eu coloquei aí para vocês deu R$ 7.765. Pois é bastante, né? Só de movelaria, tá? Esse pedacinho. Eu ainda não juntei o que tá lá no comecinho. Depois eu falo junto tudo isso do comecinho, tá? Hidráulica, vamos lá. Tô considerando uma hidráulica aqui com 2 caixas d'água, cada uma com 50 litros. Você vai gastar mais ou menos uns 300 conto em cada caixa d'água, R$600 de caixa d'água. Conexões e mangueiras. Isso é um trem que é bem carinho, cara. Se você for usar as conexões bonitinhas, as mangueiras corretas, você vai gastar uns R$200 aí de conexão e mangueira. O suporte pra caixa, que afinal de contas a bichinha precisa ficar parada ali embaixo, né? Uma bomba da água. Eu coloquei aqui uma bomba boa, mas uma bomba barata, uma bomba de uns R$150 aí, não coloquei nada demais. Uma duchinha para você deixar lá na traseira, porque ninguém quer ficar entrando na Kombi com o pé cheio de areia, e também tem a possibilidade de você tomar banho lá. E uma torneira aqui na frente. A hidráulica não é muito caro não, então a hidráulica aí saiu com tudo isso, que é uma hidráulica legal, R$1.380. Ó, eu não coloquei aquecimento, tá? Se você for querer fazer um esquema de aquecimento, ainda tem que colocar mangueiras diferentes, o aquecedor, que também vai custar mais uma grana, e tem que colocar nesse orçamento. Agora, uma das partes mais caras dessa história toda, que é a parte da elétrica, cara. A elétrica é sempre complicada. Se você for fazer uma elétrica boa, é mais complicado ainda porque custa caro, né? Os equipamentos de elétrica são bem caros. Coloquei 2 placas solares de 150 ou 160 watts, às vezes elas estão no preço bem parecido, compensa pegar a maior, lógico. Um controlador solar bom, MPPT de uns 30 ou 40 amperes, esses também, às vezes está quase o mesmo preço, compensa pegar o de 40, né? Um inversor pequeno de uns 1000 watts de onda pura, os cabos, fita de LED, disjuntores, os spots de LED, bateria de 240 amperes, eu coloquei aqui para ficar uma bateria legal, um carregador, uma fonte, qualquer outra coisa que o pessoal chama de usina, para você poder pegar a energia de fora e recarregar sua bateria aí quando você estiver parado, alguns botões para você poder fazer uma botoeira, conectores para bateria, terminais, vai um monte de terminal para fazer isso, viu? Um climatizador de 12 volts, climatizador de caminhão, né, que a gente usa na Combosa, que é caro pra chuchu. Uma tomada externa para você poder conectar isso lá fora, e também uma tomada interna aqui para você poder usar o seu inversor, né, de uma maneira legal, que você não precisa ficar levantando o banco toda hora para acessar seu inversor. Um voltímetro 12 volts para você ver quanto você tem de energia, o que está acontecendo nesse sistema. Embora você ainda consiga fazer isso aí na telinha ali do seu controlador, às vezes você não vai deixar o seu controlador à mostra. Então é bom ter um visorzinho ali para você se garantir, né? Uma coisinha a mais é sempre bom. E algumas tomadinhas USB, na verdade uma só com 2 furinhos de tomadinhas USB. Só essa parte da elétrica, R$ 7.291. É bem carinho, né? A elétrica é sempre uma parte mais complicada. Dá pra fazer elétrica mais barata? Dá! Aqui no canal mesmo eu já fiz algumas elétricas, ó, vou deixar um vídeo aqui bem mais simples. Precisa de uma elétrica dessa pra começar a viajar? Não, não precisa. Definitivamente não precisa. Com muito menos do que isso, você já consegue fazer uma viagem bem legal e curtir muito sua Kombi. É o que eu falo, depende do perfil de quem tá usando o carro aí, pra que você quer, né, meu? É diferente alguém que tá pensando um carro aí, sei lá, pra ir pro Ushuaia e ficar em wild camping daqui até lá, ou uma pessoa que vai aí só de final de semana para camping. Então não faz sentido. São necessidades diferentes que você vai gastar com equipamentos diferentes, certo? Mas dá para ter uma elétrica bem mais barata. Essa é uma elétrica boa, tá? Então se você quiser um panorama de uma elétrica boa, é mais ou menos isso que você vai gastar. Eu ainda coloquei mais uma etapa aqui, que é os outros. O que são os outros? Os outros são os outros, né? Aquelas coisas que a gente nunca pensa, mas estão ali, tem que ser colocado, cara. Olha, eu não falei onde que a gente prendeu essas placas, por exemplo. Eu não coloquei aqui na nossa planilha um rack decente.
Então se você quiser um rack bacana, você vai conseguir comprar um rack pronto aí, a partir de R$1.000 você já consegue um rack bacanão para sua Kombi aí, bem feito, bem estruturado, que não vai te dar dor de cabeça. Um toldo também, todo mundo quer um toldinho para ficar aberto ali, fica super legalzinho, né? Um toldo a partir de R$500, aí você já consegue um toldo legal, que resolve o problema para você. Um suporte pro step, afinal de contas, ou você põe um step lá em cima, como é o caso da Filomena, e aí é gratuito, né? Só jogar um negócio lá para cima, afinal de contas você já tem um rack, ou você põe um suporte de step ou lá na frente, né? Que tem todas as questões, se for uma Kombi mais nova, você não vai poder colocar. Se você é um cara muito assíduo com as regras e com as leis do seu país, você também não pode pôr. Tem um vídeo aqui explicando sobre regras do step na frente, dá uma olhadinha lá que é bem interessante. Mas você vai ter que colocar esse step em algum lugar, ou lá na frente ou lá atrás. Se for lá na frente é bem mais barato, você consegue achar aí modelos a partir de R$250. Se for lá atrás é um pouco mais caro, né? Então tem modelos um pouco mais robustos que vão lá atrás, que tem todo um esquema de articulação, mas vai precisar de um suporte de step também. E outra coisa que normalmente a gente precisa é a plotagem. Normalmente a gente, né, faz um desenho, deixa o carro bonitão, ou pinta metade, ou adesiva, e só aí para adesivar morre fácil uns R$3.000, tá? Gente, falta coisa nessa lista ainda, o que falta? Eu não coloquei porta-pote e também não coloquei uma outra coisa que é muito importante: quanto custa para documentar esse carro depois que ele estiver pronto, ou enfim, quando ele estiver no processo aí, né, de estar pronto. Mas vamos ver até onde a gente chegou até agora? Quanto que ficou essa brincadeira aí até agora? Eu adoro essa expressão, quanto que ficou essa brincadeira? Isso daqui que eu falei até agora, sem contar a documentação e sem contar porta-pote. Cadê? Perdi. Aqui. R$22.277 de material, tá, gente? Considerando ainda uma pesquisa boa. Tem coisa aqui que eu coloquei que, se você não pesquisar bem, você não acha nesse preço. Então, R$22.277 de material, cara. É legal entender o que é o que nessa conta aqui, né? Eu tenho uns gráficos aqui que eu adoro ficar olhando o gráfico, sou um maluco do gráfico. Mas dá uma olhada, ó. O isolamento térmico corresponde a 2,8% aí de toda essa grana. A forração aqui, mais 2%. A hidráulica é só 8%. O que corresponde o grosso mesmo aqui, né, dessa grana, de toda essa construção, é 44,9% de movelaria e mais 42,5% de elétrica. É isso que de fato transforma o veículo num veículo mais caro aí, né? Ó, outra coisa que eu não coloquei e lembrei agora, os bancos. Tô deixando o banco original, tá? Então se você quiser colocar o banco, mais a transferência, pode separar aí mais uns 3 ou 4 mil nessa história. Mas e aí? Eu falei até agora de quanto custou o material, mas quanto custa a mão de obra? Quanto custa para construir uma Kombi Home? Gente, uma construção de Kombi Home é extremamente relativa. É igual construir uma casa, não tem como você chegar para alguém e perguntar: e aí, Zé, quanto custa uma casa? Não sei, depende muito, não é verdade? Com o motorhome é a mesma coisa. O que eu faço quando alguém quer construir uma Kombi comigo? Primeiro, eu desenho em 3D. Quando a gente termina de desenhar, eu consigo quantificar tudo que está ali. Então eu sei, por exemplo, quanto de compensado naval vai, quanto de MDF vai, que tipo de luz que está colocando ali, que tipo de cabo que eu vou precisar para fazer essa elétrica, quanto que eu vou precisar de piso. Então depois que eu quantifico, aí sim eu dou um orçamento pra galera. Mas eu brinco, tem Kombi que você consegue fazer aí com uma elétrica super simples, sei lá, por 20 mil, e tem Kombi que você vai fazer aí que não vai sair por menos de 50, 60, 70, depende do que você quer pôr. Algumas até bem mais do que isso, tá, gente? Como eu disse, isso também depende de uma dezena de variáveis, tá? E aí, gostou de saber quanto custa uma Kombi Home em 2021 com os valores atualizados? Ah, legal, né não? Se você gosta demais desse conteúdo, cara, considere se tornar um membro do canal. Os membros são pessoas extremamente importantes que ajudam tudo isso daqui a acontecer. Ajuda o canal a acontecer, ajuda a Toca da Filomena a acontecer, ajuda mais um montão de coisas. Seu nome aparece aqui do lado e, além disso, você participa do nosso grupo do WhatsApp, que é muito bacana, né? Se você tá entrando nesse mundão aí, precisa de informação, precisa conversar com outras pessoas, existem dezenas de maneiras de fazer isso, mas um grupo no WhatsApp é sempre bacaninha, né? Então, a partir de R$2,99 você se torna membro, seu nome aparece aí do lado e você também participa do nosso grupo do WhatsApp junto com toda essa galera aí, ó. Já tá cheio um grupo, é muito bacana, super movimentado e um grupo super carinhoso, as pessoas super... De verdade, um grupo de pessoas muito educadas e fofas assim. Sou bem feliz pelos membros que nós temos, ainda bem. Então, se você está pensando em construir sua combinha, já tem aí mais ou menos quanto custa o material da construção. E se quiser construir lá na Toca da Filomena, é só mandar mensagem que a gente conversa, certinho? Pessoal, um grande abraço. Fui!